E aqui a gente vai falar do nosso parceiro Grupo São Cristóvão Saúde. Grupo São Cristóvão Saúde composto por uma rede de hospitais, ambulatórios, clínicas de reabilitação e que vai trazer para você o principal, que é o acolhimento ao associado. Então, se você está precisando de saúde e quer um plano de qualidade, é o Grupo São Cristóvão que você precisa procurar. Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E a convidada de hoje, doutora Ana Flávia Pazin, cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial. Mas antes de falar com ela, eu vou falar do meu parceiro, a Dental Mind. Se você por um acaso parou de sorrir, ligue para a Dental Mind que ela vai resolver o seu problema. Doutora, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu vou entregar o meu presente clássico que eu não contei. Nossa, que legal. Para você guardar lá com você. Canequinha? Isso. Que linda. Muito obrigada. Para a gente começar o papo, eu sei que você começou na ortodontia, certo? Como é que Sim. foi isso? Eu saí da faculdade, já fiz a especialização em ortodontia, porque na época era o que estava, né, demandando aquela coisa popular da orto. Foram 3 anos e meio de especialização, exerci por 12 anos, só que nesse período eu vi que não era o que eu estava apaixonada, né? Eu sou muito criteriosa com higiene, então tinha aquelas questões da higiene que o paciente às vezes não colaborava muito. Tinha casos que se resolviam muito bem, muito rápido, porque o paciente colaborava bastante, né? Enfim, exerci por 12 anos, encerrei, e aí passei uma fase do consultório, aquela fase que eu não sei se você já passou por isso, né? Prefiro vender pipoca. Todo mundo passou por isso. Falei, meu Deus, eu quero fazer alguma outra coisa, porque não tá dando certo. Aí, para não largar a odontologia, eu tinha visto um curso de atualização em laser, que eu já fazia laser, eu tive laser na Unicastelo, achava a disciplina assim encantadora, que ele traz muito benefício para a saúde. E quando eu fui fazer essa atualização em laser, eles tinham um curso para toxina botulínica. E eu era meio contra, não tinha informação, tudo que você não tem, eu não tinha informação, então eu tinha uma ressalva, né? Eu falei, quer saber, eu vou fazer a atualização e vou comprar esse curso a mais. E eu me encantei, porque eu vi o que o Botox poderia proporcionar em relação à função para o paciente. E é importante, eu coloquei aqui no roteiro, a gente falar da harmonização além da estética. Por que acontece? Na captação dos pacientes hoje em dia, tem muita coisa, isso serve para qualquer área, e a gente não fala muita coisa, e a parte mais importante da harmonização seria a parte funcional. Sim. Tá? Explicar para mim como é que funciona essa parte funcional. Quando a gente trata bruxismo ou outras coisas com o Botox, porque tem muita gente que não sabe. Sim, em casos, o bruxismo, hoje, de uns 15 anos para cá, é o que eu mais tenho atendido, né? O estresse está trazendo demais isso para a população, né? E o Botox, ele entra não como uma forma de tratar o bruxismo, mas para aliviar aquele momento que a pessoa está passando. Então ele proporciona um relaxamento, com o cérebro entra aquele neurofeedback, então o cérebro entende que o músculo está relaxado e um transmite isso para o outro, músculo e cérebro, e a pessoa sente aquele alívio, então ela tem uma melhora no sono, consequentemente a ansiedade dela reduz e ela entra num novo ciclo de melhor qualidade de vida. E essa aplicação tem que ser constante, vamos dizer assim, constante, frequente. Não, depende do caso. Eu já fiz casos, por exemplo, até para cefaleia associada com o bruxismo, de uma única aplicação, a paciente já conseguiu um resultado que não precisou repetir mais, né? Mas tem casos, sim, a cada 6 meses, e isso vai se atenuando conforme a aplicação vai acontecendo. E aí, às vezes, tem alguns casos que, por exemplo,
tem vários episódios de dor. Sim. E a toxina acaba reduzindo a quantidade desses episódios. Sim. Porque é importante falar o seguinte, nem sempre a gente tira tudo. A gente reduz o dano. Não é? Um exemplo, eu tive caso no paciente, por exemplo, de zumbido no ouvido. A contração é tamanha que ela afeta a parte auditiva. E ela a paciente tinha passado por vários médicos. E um deles, ou dois, se eu não me engano, falou, procura um dentista. O seu caso tá, porque ela já tinha feito vários exames, inclusive ressonância na cabeça, né, para tentar ver a origem de tudo isso. Estava na boca. E não acha, né? Exame de imagem não mostra. Não. E aí ela me relatou, quando ela retornou à consulta, ela falou, olha, eu não tive mais zumbido, eu tenho outra vida hoje. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar justamente para a função, para devolver uma qualidade de vida para a pessoa, né? Sim, né? Eu acho importante. A gente vai falar de estética, a gente vai falar dos benefícios todos, mas eu sempre gosto de colocar o que ninguém coloca. O que ninguém coloca no cartaz, o que ninguém coloca no Instagram, que é importante também. Porque a estética acaba sendo o que chamariz, né? Eu não sei nem se é o carro-chefe, porque aí vai muito de quem atende. Tá? Mas eu quero entrar na área do seguinte. Na harmonização, a expectativa do paciente, ela tem que ser dosada muito bem, certo? Sim. Por quê? Ele chega no seu consultório com uma ideia na cabeça. Com a ideia que ele tirou dos diversos locais de informação que estão por aí. E cabe ao profissional colocar o pezinho dele lá no chão e falar, deixa eu te explicar o seu caso. Não é assim? Sim, eu já recusei tratamento em paciente que você percebe que ele exige uma determinada situação na face em que é muito arriscado, seria muito arriscado eu arriscar fazer. Porque eu sei que existe uma expectativa da própria pessoa com a imagem dela que ela nunca vai estar saciada com o que ela vai se ver. Então, eu falei que eu não seria capaz de entregar o que ela estava querendo. E, de fato, eu não ia ser capaz de entregar aquilo. Então, assim, eu já deixo muito claro, falei, olha, eu prefiro que você procure um profissional qualificado, que tenha habilidade para entregar o que você quer, porque eu não sou essa profissional. Porque eu ia ter problema depois. E talvez muitos não serão, tá? Porque às vezes a expectativa é específica. Não, e é fisiológico e psicológico. Exato, porque assim, a questão da imagem. Ela cria uma imagem para ela, que ela cria como referência, que nela não vai funcionar. Então, assim, você sabe que uma face pesada, com mais gordura, ela não sustenta, precisa de um tratamento para a pele se sustentar. Necessita de hábitos alimentares modificados. E você olha a pessoa, você vê que a pessoa não vai conseguir seguir esse passo a passo para alterar e entregar o resultado. Você vai comprar um problema. É o fumante no clareamento. Entendeu? Você compra um problema. Que acaba atrapalhando ou diminuindo a porcentagem de resultado. Sim. Né? No Botox, no Botox e nos preenchedores, o tempo dos resultados variam por quais fatores? Por exemplo, tem gente que precisa fazer logo, tem gente que precisa que segura mais. Como é que funciona? Sim, por exemplo, o Botox que trabalha muito com relaxamento muscular, né? Pessoa que é muito expressiva, ela tem mais força de contração muscular maior. Consequentemente, esse efeito de relaxamento ele vai ser menor do que aquela pessoa que tem menos expressão facial, menos contração. Faz diferença. Faz diferença. O fumante, aí vem os fatores externos. Fuma, pratica atividade física extenuante, crossfit, caminhada, corridas, bike. Então, assim, tudo que exige demais do corpo, que você faz aquela contração muscular, você puxa o músculo para trabalhar. Então, consequentemente, vai ter uma redução de tempo de função, né? Entendi. E o ácido hialurônico é a mesma coisa, ela se hidrata, porque ele é uma água. Ele se hidrata, tem hábito alimentar bom, toma muita medicação. Então, assim, tem vários fatores externos que interferem
no tempo de resultado. O paciente tem que estar só ciente de tudo isso, né? Não que não precisa, não vá fazer, mas que ele tenha ciência que o resultado dele vai ser um pouco comprometido. Não, isso entra na expectativa que a gente falou, né? Sim. Porque ele vem já sabendo, os resultados eu sei que duram 6 meses. Eu já estou sabendo que lá eu vi que duram 6 meses, mas às vezes ele não. E aí entra no fator expectativa que a gente conversou antes. Eu sou um exemplo. Eu aplico em mim faz 10 anos, desde que eu fiz o curso. O meu tempo de consumo dele estava em 6, 7 meses. Eu comecei a fazer musculação 3 vezes na semana. Reduziu o tempo de ação da toxina, da ação muscular. Então você pega peso, você puxa e nem é tanto, mas já reduziu. Eu falei assim, então realmente essa degradação ela acontece. Eu acho importante a gente falar, porque dependendo da profissão, da área de atuação da pessoa, a expressão facial faz diferença. Outro exemplo, falando de profissão, quem trabalha com cozinha, o calor degrada mais rapidamente a toxina. Então, assim, quem seca muito cabelo nessa região da testa, aquece mais, tem uma degradação um pouco mais acelerada. Então, assim, tudo isso tem que ser passado para o paciente, calor. E aí, no caso, quando o preenchedor entra no negócio, vamos dizer assim, é porque a marca já está definida ali na face, não é? Uhum. Então, por exemplo, não adianta mais paralisar o músculo para ele não fazer a marca. A marca já existe. Ela existe. Aí, assim, a gente pode informar que se associar a toxina com um preenchedor ou algo que bioestimule aonde tem a linha formada, porque ali onde tem a linha formada é que degradou o colágeno, a fibra. Então, você pode estimular nesse período que o músculo está relaxado. Porque ele não vai contrair para degradar o colágeno, você entendeu? Então existe sim uma formação, só que é um tratamento. Porque dependendo da profundidade da linha, posso chamar assim? Pode. Às vezes alguns produtos podem ajudar, produtos estéticos, sim. E às vezes toda a composição, produtos preenchedor e toxina, para manter aquilo. É um tratamento. Então, assim, não vai ser uma única vez. A pessoa ela tem que entender que aquilo é um tratamento. Por quê? Além da questão do envelhecimento, que a gente forma menos do que deveria, você envelhece mais rápido, né? A gente tem um processo de envelhecimento que é constante. Então, o estímulo tem que ser constante também. Então, sempre ela pode fazer alguma coisinha para continuar com aquele estímulo e formação. E você pode usar toxina e preenchedor na mesma área ao mesmo tempo? Pode, simultaneamente, na mesma... Eles não conflitam? Não, porque a toxina é no músculo. O preenchedor é na pele. Então, ele vai entrar aonde não é músculo, entendeu? Entendi. Não vou falar que é superficial, porque não é. É subdérmico, isso, numa camada abaixo da derme. E aí, no caso da toxina, existe o efeito vacina. Sim. O que seria o efeito vacina? Efeito vacina, ele acontece quando não é respeitado o período do consumo do produto, né? Então, assim, às vezes a pessoa não quer que a pele dela volte a contrair. Aí ela vai no profissional e ele aplica ainda com leve efeito. E se isso se faz continuamente, ela pode ter um efeito vacina que o corpo entende que aquilo está sendo uma agressão. Então, ele forma anticorpos e aí ele deixa de receber o efeito. Outra questão, compra de produtos de segunda linha, porque a toxina ela tem que ser pura. E produtos de segunda linha, né, muito barato no mercado, ele não tem essa toxina pura. A possibilidade do corpo formar anticorpos também é alta. Tá? Ele entende que não, ele vai recusar aquilo, né? Então a toxina ela não age, né? Outra questão é o profissional exagerar na dose. Então a gente tem que respeitar uma dosagem mínima que seja eficaz, para não exagerar na quantidade, porque aí você tem efeito quantitativo também, e frequente, você pode fazer com que o corpo entenda que aquilo é em demasia e ele produz anticorpos contra aquilo. Exatamente. Então, não deixa de ser um produto que o corpo não vou chamar de corpo estranho, que não é isso.
mas é um produto que o corpo reage de alguma forma. Sim. Até de forma inflamatória, não é? Sim. Porque a reação inflamatória, nesses casos, ela é benéfica. Não é? Ela é porque ela é controlada. Então, a gente tem que ter o conhecimento, comprar o produto de qualidade, armazenar ele direitinho. Então, assim, cabe ao profissional ser habilitado, ter o conhecimento para fazer, né? Comprar um produto de qualidade, então por isso que tem um custo, né? Claro. E para realizar e não correr esses riscos. E aí, no caso, então você pode indicar a toxina, o preenchedor, separadamente, dependendo da demanda que o paciente traz, ou você pode indicar todos esses produtos ao mesmo tempo, fazendo um controle pós-aplicação, certo? Sim, hoje a gente chama de gerenciamento da pele, né? Porque aí o paciente entra no plano de tratamento, vamos se ele topar, né? E aí terminou aquele primeiro tratamento, aí uma vez por mês ou a cada 2 meses o paciente retorna, nós avaliamos, eu vejo qual a necessidade dele naquele momento, geralmente é menor do que a primeira, só para manter aquele estímulo e ele não perder totalmente o que foi feito, né? E ele precisa voltar depois da aplicação para fazer vamos supor, vem aqui 15 dias para ver se tem algum retoque, tem isso também? Essa avaliação no 15º, porque o 15º é onde ocorre a total absorção da toxina no feixe muscular, né? E aí, de repente, tem alguma região que ainda está sofrendo a contração, ali naquele ponto vai ser reaplicado para permanecer em equilíbrio toda a parte muscular. E quando que acontecem os problemas na toxina? Porque tem muita gente que coloca no Instagram e tal, o olho ficou um pouquinho caído, a sobrancelha ficou irregular. Geralmente assim, é quando você não aplica na região correta, né? Então tem que ser respeitado as áreas anatômicas, né? Ter esse conhecimento. Não exagerar, não aplicar tudo na primeiro momento do planejamento do paciente, se você não conhece aquele paciente, né? Eu, pelo menos, faço assim, porque cada músculo tem um comportamento, cada pessoa tem um comportamento. Sim. Então, você tem que ter uma margem de segurança para poder corrigir. Se você aplica tudo, você não tem como... Até existe uma correção aplicando laser, mas aí você já decepcionou o paciente. Exato, você já saiu do que ele estava procurando. Então, menos é mais. Então, é melhor você ter a possibilidade de acrescentar do que ter a dificuldade de retirar. Entendeu? 2 mitos. Quanto mais se usa, maior a quantidade de toxina que se usa ou não. Não. Porque falava assim, o primeiro efeito é sempre muito melhor. Depois você precisa aplicar mais para ter o mesmo... Não existe isso. Não, eu pela minha experiência clínica, o que eu percebo? Quanto mais o paciente aplica, não respeitando o intervalo, tudo bonitinho, menos o músculo ele vai sendo condicionado a uma condição de normalidade, normocinética que a gente fala, né? Então ele deixa de ter aquela função tensa, totalmente contraída, para ir para uma condição de normalidade, onde a fibra dele se permanece do jeito que tem que ser, né? Entendi. Então, assim, e aí ele aplica menos, porque se ele está menos tenso, consequentemente ele recebe menos produto no intervalo de tempo maior. Por isso que eu falo que é um neurofeedback, é do músculo para o sistema nervoso central e vice-versa. E quando você acaba de aplicar, ainda tem aquele efeito do paciente não poder deitar, ficar na horizontal. Hoje em dia não mais, acabou. Hoje em dia não mais. Tinha muito, não, você não pode sentar. Massagear até que fala ainda, mas assim, mas deitado do mesmo lado. Não, hoje em dia já é comprovado que não. Tinha alguma coisa de fluidez de produto. Né? Mas aí acabou, ninguém falou mais. Científica. Assim, bom, eu acho que... Não, já tem bastante artigo científico que comprova que isso não tem mais. Pode inclusive fazer atividade física no mesmo dia. Tem diferença, homem e mulher, na aplicação desses produtos, em reação a esses produtos, a toxina e o preenchedor? A abordagem é diferente? Como funciona? Sim, a mulher a gente tem uma tendência a ser mais cuidadosa. Eu acho que quanto à aplicação e resultado, assim, logo que se faz é igual, né? É semelhante. Quanto aos cuidados,
a mulher é mais cuidadosa. Sem dúvida. O homem demora mais para entrar naquela rotina de cuidado. Agora, o homem tem uma resposta um pouco melhor por conta dos hormônios. A testosterona dele é 20, 30 vezes a mais do que a mulher. Então, ele tem um poder de regeneração Mexe muito diretamente maior. no músculo, Exato. onde a testosterona agiria. Então, assim, a regeneração celular do homem tem uma velocidade maior do que a mulher. Tem alguém que não pode fazer? As contraindicações? A gestante, no geral, né? Que gestante privada de todas as questões praticamente, né? Pessoas que têm problemas de saúde, eu não faço. Pessoa com doença autoimune, não? Se tiver controlada a doença autoimune, pode ser feito. Se ela estiver ativa, eu não realizo, né? Qualquer tipo de doença, porque assim, o processo inflamatório, ele está no corpo inteiro, não só localizado. Então, hoje, por conta da especialização que eu concluí, eu queria falar disso um pouco. Integrativa, né, modulação hormonal e nutracêuticos, a gente aprende muito a fisiologia do corpo humano. Na faculdade, não sei na sua instituição na época, mas a gente aprende como que se a boca fosse desconectada do corpo. Totalmente. Você não faz correlação. Não. Né? Então, assim, ela tem um processo inflamatório, tá na perna ou no dedo do pé, ela tem na face. A face também, tá? Então, assim, eu me recuso a fazer hoje qualquer tipo de procedimento se a pessoa tá com a doença ativa. E aí, até a anamnese muda, né? Não, muda totalmente. Porque chega... Até o que come. Você pode até pedir alguns exames que ela pode estranhar, não é? Exato. Olha, você vai me trazer isso, aquilo, taxa hormonal, Hoje, para uma extração, eu recomendo que o paciente coma ovos e carne. E que evite o quê? Farinha branca, por exemplo, que evite o açúcar. Porque a gente sabe que o açúcar e a farinha branca é totalmente inflamatório para o corpo. Então, aumenta os níveis de insulina, aumenta o cortisol. E aí, na cicatrização, atrapalha. Exato. É interessante. No caso do... Então a gente personaliza mais o paciente, Sim, certo? Totalmente individual, não tem como tratar ele, receber ele no consultório e tratar igual, até uma profilaxia, por exemplo. Não dá, não tem aquilo tabelado mais, você tem uma referência, mas assim, não dá, cada um é um, exatamente mas um. Isso aí valoriza demais o profissional, sabe? Porque o que acontece? Você tá vendo o paciente como um todo, como se falou a vida inteira e ninguém fazia. Não. Eu acho que a gente está trazendo de volta aquela área da saúde em que o médico, até mesmo o dentista, te olhava de verdade, palpava, pegava em você, examinava e depois, se precisasse, pedia um exame de sangue. Hoje se inverteu. O papel, que é universal, aquela referência, vale para todo mundo. E não eu aprendi a laser, ainda estou aprendendo, porque é muito complexo. Mas você aprende a ver que aquelas referências, por exemplo, de exames inflamatórios, uma insulina, uma homocisteína, o que é inflamatório, ele tem que estar mais perto do mínimo do que no máximo. E o que é bom, ele tem que estar mais perto do máximo do que no mínimo. Exato. Senão você está com déficit. Então, assim, e você vai no médico, ele olha aquele papel, você está perto do mínimo, tá ótimo, você não tem nada. Então, aí é o fato de usar só o valor de referência, em vez de usar o que você está vendo. E a clínica é soberana. E aconteceu comigo, eu busquei essa especialização por conta de um problema de saúde, que eu tive recidiva de uma doença autoimune. E as 2 vezes que eu tive no passado, era bem mais jovem, né? Eu sofri demais com o uso de corticoide. Então, eu me assustei, foi pós a 3ª dose da vacina do Covid que eu tive, e eu falei, meu Deus, eu já tô mais velha, e essa dor é insuportável, e eu não queria passar pelo processo de novo. E aí foi aonde eu busquei informação. Entendi. Então não tem contraindicação, a gente personaliza. Quais os pontos mais procurados para a utilização tanto do preenchedor quanto da toxina? Ou a pessoa traz com ela aonde ela prefere colocar? Então, por exemplo, aonde incomoda mais?
Então tem gente que fala da testa, tem gente que fala do bigode chinês. Sim. Mas você tem uma estatística disso de quem vem mais? Ou é uma coisa mais... Não, assim, no geral, é mais testa, né? E bigode chinês é bem procurado. E esse terço da face na mulher, pelo menos, cai mais, né? A gravidade puxa. Sim. E aí eu procuro oferecer dentro do que o paciente quer, respeitando sempre o que o paciente quer, mostrando, né, o que pode melhorar e ter mais resultado. Você sabe que, na verdade, sempre as mulheres vão me xingar agora, mas, gente, calma. Você pode sair do consultório com uma ruguinha pequenininha, né? Porque a tua idade tem que aparecer um pouco. Sim. Porque fica harmônico. Não adianta querer remover todas as marcas. Acho que não, ou é assim, ou tem gente que fala, não, tira eu sempre tudo. acho que o imperfeito é o perfeito. Né? A gente buscar simetria não fica bonito. Assim, se você puser tua face, o lado direito com direito espelhado, você vê que não fica legal. Então, o lado esquerdo e o direito são bem diferentes. Sim. E aí eu acho que a beleza tá aí, né? Então, não, eu digo assim, porque a gente tem que ter um tato com essa demanda. Né? Não, mas isso aqui me incomoda, tal. Remove isso. Não, mas eu não posso. Você já tem 50 anos. Eu acho que tem que ter uma... Não, existe o bom senso e o limite, né? E aí que vem a minha pergunta, assim, como é que a gente faz com um paciente que o limite dele, né? Não tem limite, né? Não tem limite. Eu tento mostrar a situação, que às vezes muitas vezes não alcança o que o paciente quer, né? E se ele compreende, eu faço. Se ele não compreende, eu me recuso, porque aí você tá comprando... E aí, voltando na integrativa que eu estava falando, você mexe na parte sistêmica, a gente observa a parte sistêmica, busca a queixa dela em relação à parte estética, tá? E às vezes ela percebe, aí vão para a boca, né? Então os tratamentos vão se juntando, né? E eu acho que quando você aborda ela de uma forma mais ampla, os retornos também com problemas acabam diminuindo. Sim, automaticamente. Porque assim, tem paciente que quebra dente demais por conta do bruxismo, mas aqui eu estou resolvendo com a toxina. Mas como ela tinha uma deficiência vitamínica em algum lugar, que eu também já detectei, e ela está fazendo a suplementação, a gente conseguiu englobar. Sim, você acaba ajudando na boca e o corpo responde. Impressionante. Eu ia perguntar um negócio que acabei esquecendo, eu vou lembrar. Lembrei. Full face. Full face, para quem não sabe, é quando a pessoa faz o rosto todo. Isso diminuiu muito. Sim. Por quê? Porque eu entendia, na época, eu falei, não pode fazer. Porque como é que você vai controlar todos esses pontos ao mesmo tempo? Né? De recidiva. Eu achei muito complicado. Eu nunca fui essa profissional. E eu falo isso, vou te interromper rapidinho, você continua, porque teve muita gente que reverteu esse tipo de tratamento. Né? O que é muito ruim. Né? Sim, então foi um exagero, né? E aí veio a venda dos aparelhos para degradar o colágeno, né? Diminuir o excesso de produto que foi aplicado e agora vende-se naturalidade. Então, assim, perdeu a mão e agora vende o que deveria ser sempre vendido, né? É só você dar saúde para a pele, para o músculo, devolver, mostrar para o paciente que ele tem a parte dele, que ele precisa mudar hábitos para continuar com vitalidade na face, né? Porque é de dentro para fora a saúde. Mudava muito. Transformava, modificava, né? Modificava de uma maneira que assim, não ficava, perdia totalmente a característica, né? Totalmente a naturalidade, a ponto de perder a ideia inicial, sim, que era melhorar. A característica, a pessoa perde a característica, né? E o processo de desfazer é mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso, pode ser traumático, né? E o colágeno nessa história desfaz, uma coisa que você já está perdendo, estimula, desestimula. Aí quando tira tudo, fala, putz, e agora? Aí vai para plástica. Então então como se vendeu-se como uma novidade
vamos todo mundo fazer e tal. E aí entra a história da mídia, que às vezes atrapalha. O cara mostra no Instagram como era o antes e depois, que não pode, né? E agora, graças a Deus, eu acho que se chegou num caminho, né? Porque eu falava isso lá atrás. A gente sabe que a toxina e as modificações faciais ou as prevenções, a partir dos 25 anos você já pode fazer. Sim. Para você obter resultados melhores quando você tiver 50. Sim. Né? Mas isso não se falava. Né? Porque 25 anos, como é que eu vou falar para uma moça? Você vai colocar aqui um preenchedor? Hoje já tem. Sim. Já tem meninas mais jovens. Muito. Eu ia te perguntar isso, a idade do público que está indo lá. Mais madura, a partir dos 40 anos. Mas já tem 25, 30 anos lá, não tem? Perguntando, ou vai junto com a mãe? Não, a faixa de paciente realmente é bem pontual, mais jovem, né? De Entendi. 20 anos, É um mas adulto assim, é um jovem. adulto. Que se falava, né? É que a gente fala tudo e eu misturo o roteiro depois. Então, assim, quando é que o paciente ele saiu da aplicação, você deu todas as orientações, explicou tudo, o que ele deve se preocupar e te ligar? Por exemplo, você foi lá, fez uma aplicação de preenchedor e tal, não sei o quê, que eu acho isso importante de falar para saber o time de procurar o profissional se alguma coisa não foi bem. Eu acho que assim, olha, eu vou falar da minha experiência. Como eu não sou uma profissional que eu me considero conservadora, porque eu não faço volumização de face, né? Então eu não tenho exageros em produto. Mas o que eu costumo dizer? Que qualquer tipo de reação diferente do que ele está naquele estado ele sentir, e o que poderia ser isso? Um inchaço em demasia, né? Uma mancha roxa que vai ficando muito diferente, que pode significar um processo de necrose, no caso de um preenchimento, né? E aí ele me liga e procura, eu estou ali sempre à disposição. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Não, assim, imagino. Eu pergunto isso porque eu acho isso extremamente importante. A gente explica, a gente orienta, e mas às vezes o paciente acha que vai fala, passar. Só o vermelhinho que está aqui e tal. Só que aí o processo já está avançado, tudo, e dá aquelas coisas que a gente vê aí. Sim. Casos de necrose, que é muito comum, em volumização, por quê? A quantidade, ela comprime um vaso sanguíneo, então aquela região deixa de circular, é como se a gente ficasse apertando a mão, né? Então impede a circulação e necrosa. Então, assim, isso é comum acontecer em pessoas inflamadas. Então, ela não está num estado de saúde também muito bom. O vaso sanguíneo dela também corresponde a esse estado de saúde que não é legal. E aí o risco de ter um incidente desse caso é alto. Então, hoje, com a integrativa, a gente tem esse conhecimento. Você consegue até descobrir o porquê daquilo. Exato. Né? E tem alguma... não tem nenhuma medicação... Bom, o protetor solar, né? Sim, você faz uso de protetor. Falar, porque o correto era usar todo dia. Se você, principalmente quem fica muito exposto às telas, né? A minha médica fala até hoje, fala, bom dia, ela fala, cadê o protetor? Eu falo, já passei. Então, assim, para você ter, porque a luz, né, do ambiente da tela, ela oxida, né? Então, você tem no protetor hoje uma proteção contra essa luz azul, né? E do sol, porque ele envelhece, né? Ele provoca um envelhecimento precoce. No caso da aplicação, você não pode tomar sol, certo? Sim, porque aquele ponto pode manchar. Né? Se teve um sangramento, você pode ter uma pigmentação por conta daquele ponto de aplicação. Os preenchedores, como produto, eles têm densidades diferentes? Tem, para cada função. E como é que funciona essas densidades? Para locais mais... se você quer dar volume, você precisa de ele é menos fluido, ele é mais denso. Se você quer hidratar, dar um volume, hidratar, por exemplo, no lábio, ele não pode ser denso, tem muita vascularização, então tem que ser um produto mais fluido,
né? E assim vai. Que eu acho que é aí que eles pecam, quando erram. Eles optam por um produto é a falta até... desse conhecimento Sim. associado à segunda linha. Uhum. Né? Então, quando acontece um incidente, é uma sequência de erros. Não é uma coisa isolada. Então já vem um produto que não é aquele, para o local que também não é aquele. Resultado está aí esparramado pela... O que acontece. E é traumatizante quando dá errado. Traumatizante no sentido da pessoa não conseguir arrumar. Eu já vi fotos assim principalmente por quem faz nariz e tudo mais, horríveis. Sim. De necrose de ponta de nariz. Exato. E deve ser uma dor. E fora tudo, né? A imagem. A gente tudo. pode chamar, de um trauma gigantesco. A pessoa, porque aí ela pega, ela assim, então tá, agora eu tô com esse nariz assim, eu vou lá no cirurgião plástico. O cirurgião plástico vai olhar para ela e fala assim, ó, é difícil de arrumar isso aqui. Tá? Você pode enxertar, você pode fazer o que você quiser, mas assim, a necrose é muito séria, né? Causada às vezes por... Eu vi várias coisas em imprensa de pessoas não habilitadas, né? Igual você falou, cuidado com o valor que a pessoa está comprando. Não tem Ninguém milagre. faz nada de graça. Não. Não é não fazer de graça. Existe um custo para aquilo. Não, estudo, né? Assim, o que você investe no conhecimento. Então, assim, não é o produto. Porque se fosse para vender o produto, eu ia trabalhar na empresa. Você vende um resultado de tratamento. É diferente. Você costuma fazer, por exemplo, a pessoa te procura para fazer a aplicação e aí você detecta alguns hábitos assim pré-aplicação. Do tipo, você foi no nutricionista, vamos ver suas taxas, e aí faz um retorno, falando, agora você está boa para aplicar. Ou não acontece isso? Não, aconteceu o caso, eu tive um caso de uma paciente que ela tomava bastante medicação, né? E realmente eu pedi que ela primeiramente fizesse um acompanhamento, passasse com o médico, que eu queria ter um feedback do médico para poder fazer o tratamento dela, né? Na época eu não fazia ainda, não tinha feito a especialização. E ela trouxe, eu falei assim, olha, eu preciso que você modifique um pouco a sua dieta, né, a alimentação, porque na minha anamnese eu peço o que o paciente come, almoço, café e tal. E aí, assim, justamente porque interfere em tudo. Não, porque como interfere no resultado, a gente acaba invertendo o raciocínio. Então você faz toda a anamnese, faz uma melhora de alimentação, uma melhor profissional, digo assim, olha, isso aqui inflama, isso aqui inflama. Então, num período de tantos dias, você evita esse tipo de alimento. Sim. E no pós você evita esse tipo de alimento. Tá? Estou dando exemplo de alimento, mas pode ser até o sono. Né? O sono principalmente, né? Porque você dormir bem, você tem um sono reparador, é onde tudo se reconstrói, né? Também tem essa questão. Então, assim, você melhora a alimentação, você tem um bom funcionamento do intestino, e aí já reverbera na pele. Então, assim, uma soma, não é só o produto. O produto ele vai atuar naquele período. O que vai fazer formar o colágeno é o corpo, por estímulo do produto e por estímulo das nossas células. Então, por isso que o trabalho em conjunto com o paciente é importante. Não, você falou do intestino. Trouxe uma convidada aqui há um tempo atrás, aliás, vai pro ar hoje, tá? Que ela falou que todos os nutrientes que a gente consome, você tem que ter uma boa microbiota intestinal. Tem que fazer a desparasitação. Entendeu? E aí, porque senão não adianta você comer corretamente se você não tem uma absorção correta. Não, e você tem os parasitas que podem absorver tudo que você está comendo, de bom. Né? Então, assim, isso é muito importante. Muito importante. Então, só complementando o que você está falando em relação à alimentação. Né? E tem alguns hábitos que podem influenciar nos resultados, coisas que a pessoa fala, eu vou... Então, na hora que você termina na amnésia, você termina de falar, e aí a pessoa ou é tabagista, ou bebe com frequência, e aí, obviamente, que na nossa frente, ele fala, não. E aí, quando volta, putz, deve ter... Não, por exemplo, melasma. Melasma é algo que se controla.
tem vários fatores que interferem, né, no melasma. O sol, ele é um gatilho. Então, você pede para a pessoa não ficar exposta ao calor, não necessariamente ao sol. Então, isso é importante diferenciar, tá? Sim. Que o calor não está só no sol. Não, né? Então, assim, aí a pessoa vai, pega um feriado e vai para a praia, e volta, tá com a mancha. Então, você que não fez o trabalho direito. Então, assim, fumante, o cigarro, ele acaba com tudo, né? Você acha que ele oxida muito. As mulheres acima de 40, com menopausa e alguns problemas de reposição hormonal, pode interferir nesse trabalho? Sim, porque a gente tem um déficit hormonal nessa fase. Então, se não tem a reposição, aí a falta do hormônio, a queda do hormônio leva a aumento do estresse, né? Então, tem um monte de fator aí que acaba contribuindo para a piora do resultado, né? Para você não ter um resultado efetivo. Entendi. No caso dos preenchedores, quando a gente coloca o preenchedor, ele vai devolver a elasticidade da pele. Uhum. Tá? E o controle da quantidade é importante para não entumecer demais. Sim. Porque a hora que voltar, vai voltar mais flácido. Sim. É isso que funciona. Então, assim, por exemplo, nessa região aqui, né, bigode chinês, qual que é o procedimento hoje? É você sustentar a área superior, a guarda, porque aí a base da pele nessa região ela vai ter uma função mecânica melhor, então automaticamente aqui já reduz o vinco, e aí depois você preenche. Então tudo é um passo a passo, né? Então primeiro você faz uma área, espera o resultado, e depois você faz o preenchedor na hora. Eu acho importante porque assim, tem muita história, muito pouca informação. Porque as pessoas você conversa com pessoas que fizeram, elas trazem só informação de apliquei. Ninguém explica o porquê que ela está aplicando. E a gente vai mexer aqui atrás primeiro para poder chegar no seu objetivo. Uhum. Né? É igual fio. Não é recomendado usar o fio a menos que você associe na mesma sessão. Primeiro trata a base da pele para ela ter sustentação. Porque a pele pesada ela não sustenta. A pele flácida, o fio fica ali por um mês e depois ele não... Esse fio é reabsorvido. É reabsorvido. E não há fio que sustente. Então... A gente sabe que a perda de colágeno é progressiva. Sim. E todos esses procedimentos que a gente está falando são para diminuir essa perda de colágeno. E a reposição de colágeno não existe. Ou tem. Não, são você só pode os produtos suplementar. faciais. Não, você pode, aliás, deve suplementar. Tem as questões hormonais, porque o corpo inteiro tem colágeno. A face é o que retrata, mas a gente tem colágeno na estrutura óssea. Por isso que se perde o osso, por isso que vai definhando o osso, né? A hidratação é muito importante para manter o colágeno, a suplementação, então entra em todo o processo enzimático de formação desse colágeno. Então a gente tem que ter a suplementação associada, ver o que necessita. Por isso que entra o exame de sangue, é importante para você ver o que tem e o que não tem. Na questão do colágeno, a indústria, nada de braçada. Sim. Né? Muita coisa, pouca coisa realmente funciona. Boa, né? Eu lembro que eu vi em algum curso que eu fiz aí, na época eu chamava Derma Roller. Tá, eu fiz também Derma Roller. Eu olhei aquilo lá, nos slides, nos vídeos, mas tinha uma tortura medieval. Porque você vai explicar melhor do que eu. É um rolinho cheio de agulha. Cheio de agulha. Que depende só da... que ele mudou o rosto da pessoa vermelho, que era para renovação dessa pele. Né? Assim, até que ponto renova? Né? E o colágeno nessa história? Não perde também fazendo Derma Roller ou estimula a produção também? Não, ele estimula porque você libera agentes, né, de crescimento. Né? Então tem liberação de... na verdade não é para machucar a pele, ela tem que ter o estímulo. Tanto é que hoje eu uso uma maquininha que parece uma de tatuagem com nanoagulha. Eu tô falando de 2016, tá?
deve ter melhorado. Não, melhorou. Hoje tem ativos que você associa que é nanotecnológico. Então, você aplica de acordo com a necessidade do paciente, né? Para mancha, formação de colágeno sempre tem. E o melasma nessa história? Pode fazer quem tem? Não, pode. Assim, você tem que fazer com critérios, né? Então, tem ativo específico. A pessoa tem que estar num estado emocional controlado, porque ele está diretamente ligado com o emocional também, né? Que ele é um gatilho emocional para a produção do melasma, né? Sim. Então, assim, você tem que ter fatores positivos para poder fazer o tratamento. Eu vi lá no seu Instagram a plástica biofotônica. Explica pra gente como é que funciona. Minha paixão. Ótimo. Plástica biofotônica, ela é uma associação de dermocosmecêuticos, que são produtos para pele, que eles têm sinergia com LED, com os LEDs âmbar, o azul, violeta, e com laser vermelho e infravermelho de baixa potência, né? Então, para cada etapa do procedimento, você utiliza o produto com determinada luz, fonte de luz. Uhum. E associado a isso, tem o toque, que eu amo fazer, que é a massagem, né? Então, essa massagem para quê? Para despertar a liberação de serotonina e de endorfina. Então, se promove um relaxamento. E é onde trata de dentro para fora. Então, não é invasivo, é relaxante e tem um resultado fantástico. Você precisa apenas do laser como, vamos dizer assim, de dentro para fora. Tem o laser, massagem... ele é para o de baixa potência, o infravermelho, ele vai no feixe muscular. Então, nos elevadores do lábio, nesse terço aqui, que é onde a face perde, os músculos perdem a tonicidade, né? E o vermelho é para ativar a microcirculação, aumentar a oxigenação celular. E os LEDs para formar a célula ribossômica, que forma colágeno. Então, assim, cada um tem a sua determinada função, né? Hidratação profunda. E aí você acaba oferecendo uma coisa mais completa como tratamento. Exato, né? Completo. E nada invasivo. Certo. O que mais queria perguntar? Acho que a gente falou de tudo. Além de quanto em quanto tempo você faz a plástica? A plástica biofotônica? Como que é esse controle? É assim, cada pessoa tem a sua necessidade, né? Para ela visualizar o resultado, pelo menos umas 4 sessões, porque é um tratamento conservador. Então, ela pode ser feita 2 vezes na semana com intervalo de 72 horas por conta do laser, né? Porque a célula absorve a luz e ela vai responder a essa absorção de luz e função em 72 horas. Então, depois de 3 dias, pode ser repetida essa sessão. Então, tem um protocolo. Tem um protocolo para se seguir. Porque senão você dá muita energia para a célula e ela para de executar, ela é como se estressasse, entendeu? Entendi. Tem que ser na dose certa. O laser você usa bastante. Uso em tudo, inclusive nos procedimentos clínicos bucais, assim, então, uso em tudo. Eu não pus aqui, mas eu tinha curiosidade de saber onde mais usa. Eu uso no tratamento de gengiva, eu aplico PDT com azul de metileno. Eu faço o laser em tudo. Na dentina, depois de uma restauração, eu aplico para indução de dentina terciária, esterilizar aquela região. Então, assim, eu faço uso do laser em tudo, para tudo. Herpes, o paciente aparece, então eu uso em tudo. Afta. Língua geográfica, né, que também é um processo inflamatório. Em pacientes com câncer, normalmente a gente usa o laser para algumas infecções oportunistas. Sim, também, né? Estomatite muito comum, estomatite né? comum nessa Candidíase, Então ajuda bastante, aliviador e ajuda o paciente a se alimentar. Porque é uma fase muito difícil. Muito. Né? Bom, acho que falamos de tudo, né? Poderia falar mais. Né? Acho que daria mais, tem muito assunto. Tá? Te agradeço a presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado. Gente, vai lá no YouTube, dá aquele like para nós, vai ajudar. Se inscreve no canal. Obrigado.